Pedro fica maravilhado com aquela visão, embora estivesse com medo, quer construir as 3 tendas. Existem muitas explicações interessantes a respeito disso, né? Uma referência, sobretudo, à festa dos tabernáculos, das tendas. Mas eu penso que o mais importante é a gente perceber que Pedro sente que aquela experiência com a glória de Deus lhe faz bem, anima, alegra. Vamos dizer que na nossa vida, depois que nós passamos pelos sofrimentos causados pelos nossos pecados, ou quando experimentamos tribulações, sofrimentos, quando passamos por uma doença, e então contemplamos essa graça de Deus que antecipadamente vem tocar a nossa realidade com a sua glória, e nos liberta do perigo, ou nos cura de uma doença, ou nos providencia algo muito importante, nós fazemos essa experiência de nos alegrar com aquilo que Deus realiza por nós. E não é assim que a gente se comporta como Pedro? Não gostaríamos que a vida permanecesse daquela maneira? Que nós ficássemos bem, sem sofrimentos, sem aquelas perseguições que foram vencidas, um lugar de aconchego. Só que o Senhor vai reconduzir os discípulos. Pedro não sabia o que dizia, ainda não era a hora de permanecer na glória. Essa antecipação da glória, essa experiência com a bondade de Deus, vem nos fortalecer para que a gente continue a caminho, continue a missão. E é muito interessante porque quando eles descem dessa montanha, eles encontram os outros discípulos com uma multidão. Um homem leva o seu filho que está endemoniado e os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Depois os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Este tipo de demônio só pode ser expulso com oração. Ora, não era o que Jesus estava fazendo na montanha durante toda a noite? O Senhor mesmo nos dava o exemplo para podermos vencer o inimigo, as tentações. Devemos buscar a força no Pai, na intimidade com o Pai, buscar a sua vontade, escutar a sua voz em Jesus. A nossa vida deve ser essa constante oração, este constante retirar-se para a presença de Deus. E aí mais uma vez nos perguntamos: quanto tempo nós dedicamos a escutar a palavra, a rezar, a estar recolhidos em silêncio diante de Deus? Este tempo da Quaresma, portanto, é um chamado a revermos nossa atitude diante do nosso Pai. Revermos onde temos colocado nossa segurança.